Estamos começando mais uma série de sermões explicitando agora que Jesus resolve o seu maior problema. Para isso, eu convido você para que leia comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27, que diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos! Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero que você imagine receber a seguinte notícia: você está com câncer. Imagine ou então receber a notícia: você foi traído pelo seu cônjuge. Imagine descobrir isso. Tente imaginar a aflição então de receber a notícia: seu filho sofreu um acidente e está em estado grave. Imagine ouvir: sua mãe foi assassinada. São situações conflituosas, terríveis. Algo para se aproximar da situação em que estamos vivendo. Imagine saber que alguém na sua casa está contaminado com o Covid-19. Imagine a mudança na rotina de casa, as preocupações, a ansiedade, saber se vai piorar ou não, se há sistema de saúde para tratar isso ou não. Certamente a sua vida vira de cabeça para baixo com qualquer uma dessas notícias. E nós não temos controle sobre as tempestades da vida. Ninguém consegue controlar isso. Mas você deve confiar em Jesus durante a grande tempestade. Você deve confiar em Jesus para viver grande bonança. Mateus pastoreava uma igreja que seguia Jesus, mas nem sempre confiava nele. De modo que Mateus escreveu este texto para ensiná-los que deveriam confiar em Jesus. Jesus consegue resolver todos os problemas. E ele consegue resolver o seu maior problema. Todos passam por tempestades em suas vidas, é claro, e a maioria das pessoas sabe lidar com as tempestades. Ou seja, é bem provável que você saiba resolver boa parte de seus problemas. Mas viver em grande bonança, mesmo em meio a tempestades, é algo que apenas Cristo pode oferecer. Isso é impossível você conseguir sozinho. Você precisa de Jesus Cristo para viver em grande bonança, mesmo em meio à tempestade. E eu gostaria de esclarecer isso, de comprovar isso a partir do texto que lemos. Ele mostra, por exemplo, que Jesus é aquele que está no barco e por isso você deve confiar em Jesus durante a grande tempestade. Se Jesus está no barco, então você pode confiar nele. Você pode enfrentar uma tempestade com Jesus no barco. Jesus tinha pedido lá no verso 18 para atravessar para outra margem, para que passassem para outra margem. E o que aconteceu? Aqui no versículo 23, conforme lemos, eles entraram com Jesus no barco. Entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Jesus teve um dia cheio. Conforme o texto de Mateus, Jesus tinha saído da casa de Pedro e curado todos os doentes, expulsado todos os demônios daqueles que foram trazidos até ele. Então ele decidiu passar para outra margem. Alguns discípulos, quando quiseram fazer o mesmo e ir com ele, falaram com ele. Os seus discípulos entraram no barco para ir com ele. A multidão não. A multidão não foi junto com Jesus. A multidão não tinha compromisso com Jesus. Os discípulos de Jesus têm compromisso com ele. Os discípulos de Jesus querem aprender com ele, por isso estão no barco com ele. Eles obedecem a Jesus Cristo. Os seus discípulos o seguem.
A fé desses discípulos, claro, ainda precisava amadurecer. E por isso eles entram no barco para aprender com Jesus Cristo. Mesmo que haja obediência, isso não é suficiente. Certamente a sua fé precisa de melhora. Ainda há medo, covardia, falta de confiança. E você pode ainda desenvolver conhecimento, admiração e intimidade com Jesus Cristo. Você não está sozinho nas circunstâncias e a sua fé pode amadurecer ao se relacionar com Jesus Cristo. Tendo intimidade com Jesus, Ele te ajuda a enfrentar todo tipo de dificuldade, todo tipo de tempestades. E eu quero te dizer, você deve confiar em Jesus durante a grande tempestade, porque Jesus está trabalhando. Observe o texto. Diz que Jesus dormia. Por que Jesus dormia? Jesus era completamente homem e por isso se cansava. Homem como você e eu. Ele estava cansado, ele já sentiu sede, fome. Jesus passou por diversas aflições. Ele veio a este mundo em fraqueza. Ele sofreu as mazelas desta vida e fez tudo isso sem pecado. Então Jesus estava assim cansado. E por ser completamente homem como nós, ele se cansava. Ele não se cansava de fazer milagres. Isso ele fazia de forma sobrenatural, por ser Deus. Mas ele estava cansado de pregar, caminhar, ficar até tarde acordado. E então pede a seus discípulos que passassem para outra margem. E ele aproveitou o embalo do barco para ali poder dormir. E então sobreveio uma grande tempestade. Quando a gente vê a respeito dessa grande tempestade que acomete e Jesus dormindo, parece um contraste imenso. Mas eu quero dizer a você, o Filho de Deus preside sobre os dilúvios. Diz a Bíblia que ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, o Senhor preside aos dilúvios como Ele, o Senhor presidirá para sempre. Jesus está trabalhando, como Deus Filho lança no mar a tempestade. É isso que nos diz o texto de Jonas, que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Sim, Jesus estava trabalhando. O Deus Filho não dormita, Ele não cochila. Diz o Salmo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. É o Senhor quem te guarda. Jesus estava trabalhando. O Deus Filho governa sobre toda a terra, enquanto o seu corpo repousava naquele mar. Enquanto as tempestades estavam se aproximando e se formando, aquele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, estava fazendo a tempestade se aproximar. Isso mesmo, Jesus, ao mesmo tempo que dormia, trabalhava. Por ser totalmente Deus, Ele criou a tempestade. Ele formou os ventos, é Ele quem tem todo o poder. Jesus é Deus e não há nada que aconteça em sua vida que Ele mesmo não tenha planejado. A maior tragédia, a maior dor, o maior sofrimento não acontecem sem que Deus permita, sem que Deus determine, sem que Deus controle. Esse é o maior consolo que podemos receber dele. Por isso os discípulos vão até Ele. Você pode confiar em Jesus durante a tempestade, indo até Ele. Vá até Jesus Cristo. Foram isso que os discípulos fizeram. Os discípulos vieram acordá-lo. Os discípulos foram até Ele, porque queriam que Ele fosse acordado para ajudá-los. Eles sabiam a quem poderia ajudar, eles sabiam com quem contar. Por isso eles vão acordar Jesus Cristo. Eles vão na pessoa certa.
mesmo que com falta de fé, porque Jesus estava no barco, ainda assim eles clamam a Jesus Cristo, é com Jesus que eles querem falar, e então eles clamam a Jesus dizendo: Senhor, salva-nos. É salvação que eles desejam, é por salvação que eles clamam. Aqui a fé é um instrumento que esses discípulos possuem para alcançar a salvação. A fé deles não era perfeita, ela precisava ainda de maturidade, e eu quero te dizer, no meio da tempestade, vá até Jesus, é Ele quem vai amadurecer a sua fé, é Ele quem vai fazer das circunstâncias meios de te fazer crescer, de te fazer melhorar, de te fazer mais santo e perfeito. Vá até Jesus Cristo. Jesus pode parecer dormir, pode parecer ausente, pode parecer distante, mas Ele te entende, Ele se importa, Ele te ama, Ele pode te ajudar. Vá até Jesus, chame por Jesus, clame por Jesus. Ele tem poder para te socorrer. Durante a tempestade, chame por Jesus. Mesmo que a sua fé seja fraca, mesmo que a sua fé seja instável, é a Jesus que você deve pedir ajuda. Não espere ter uma fé perfeita para se aproximar de Jesus, porque é Ele quem vai aperfeiçoar a sua fé. Mas o que acontece logo a seguir é algo impactante. Talvez ao ler a história você não tenha percebido um grande detalhe. O que vem a seguir é algo que nos deixa boquiabertos. Mateus diz que você deve confiar em Jesus para viver em grande bonança. Observe comigo que Jesus cuida de você. Eu quero que você pense assim: Jesus está no barco, então Ele vai resolver meu problema. Não é assim que pensamos? Nessa a forma como geralmente elaboramos em nossa mente, afinal temos fé. Quantas pessoas vêm até mim e dizem: pastor, sou uma pessoa de muita fé, porque eu peço que Jesus me dá. Ora, se Jesus está no barco, se Jesus está na minha vida, então Ele resolve o meu problema. Eu tenho fé em Jesus, Ele resolve o meu problema. Jesus me ama, Jesus vai resolver o meu problema. Jesus tem toda a sabedoria, então Jesus vai resolver o meu problema. Jesus tem todo o poder, então Ele vai resolver o meu problema. Mas não é isso que acontece. Se você olhar no texto, você vai perceber que não é isso que acontece. Diz o texto: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Os discípulos estão esperando ajuda, mas eles são confrontados. Creio que será de grande auxílio você compreender a dimensão do que estava acontecendo. Para isso, eu gostaria de chamar a sua atenção para este cenário aqui. Nós temos aqui o Mar da Galileia, e neste Mar da Galileia, ao norte dele, nós temos o chamado Monte Hermon. Esse Monte Hermon tem um topo congelado, de onde inclusive originam-se boa parte das águas do Mar da Galileia. Neste monte, vindo um vento de norte a sul, pode trazer uma frente fria para o Mar da Galileia. Uma outra possibilidade também de uma frente fria é vir do Mar Mediterrâneo, uma corrente de ar frio, e também alcançar o Mar da Galileia. Por que esta possibilidade vinda do Mar Mediterrâneo até o Mar da Galileia ou do Monte Hermon até essa região? É porque o Mar da Galileia ele está rodeado de algumas montanhas, e essa região montanhosa forma-se como um caldeirão, de modo que vem a frente fria por cima e embaixo nós temos água sendo aquecida, por causa da temperatura que é muito alta, então há grande vapor d'água subindo, de modo que quando essa água embaixo sobe e encontra-se com uma frente fria do alto, forma-se grandes tempestades que ocorrem até os dias de hoje.
Desta forma, eu quero ainda que você imagine o seguinte: Pedro, André, Tiago e João eram pescadores, eles sabiam lidar com tempestades, eles sabiam como enfrentar as circunstâncias. Todavia, o texto nos diz que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Numa situação dessa, o que é que se espera? Numa situação dessa, o que as pessoas estão esperando que aconteça? As ondas tinham cerca de 2 metros em tempestades normais. Aqui elas são maiores do que isso. E Jesus não resolve o problema visível. Isso sim é algo difícil de se imaginar. Jesus, no meio da tempestade, não resolve o problema que as pessoas estão vendo. Quando eu digo que é difícil de se imaginar, não é porque eu não creio, mas porque é difícil para a minha mente limitada aceitar que Jesus se importa mais com a minha santificação do que resolver algum problema temporário. Entenda, Jesus tem todo o poder, mas Ele prefere cuidar primeiro de você, da sua santificação, do seu coração. Ele quer tratar o seu medo, Ele quer tratar a sua angústia, a sua timidez, a sua falta de fé. E eu quero te dizer, o barco não poderia naufragar de um modo nenhum. Jesus cuida de tudo. Se o barco naufragasse, todos ali morreriam. Você deve confiar em Jesus para viver em grande bonança, porque Jesus cuida de tudo. Claro, se o barco naufragasse, se Jesus ali morresse, ele não poderia cumprir as profecias que estavam estabelecidas para ele. E por isso ele controla todas as coisas. Para mostrar que é digno de confiança, Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar. Aquele que preside sobre os dilúvios para sempre, se lembrou de seu povo e foi ajudá-los com seus problemas momentâneos. Ele livra o seu povo das tribulações, cessando o mar da sua fúria. Por sobre a tempestade soa a voz do Senhor, pois Ele é abrigo no temporal e tudo ouve o seu mandar. Jesus se levantou e repreendeu os ventos de mar e fez grande bonança. Observe a sequência. Jesus confronta o coração dos discípulos, mostra a eles e que é nele que eles precisam confiar, e depois resolve o problema. Primeiro Jesus trata do problema invisível, depois do problema visível. Nem sempre ele vai resolver os seus problemas que você está vendo, nem sempre ele vai acalmar a tempestade da sua vida. O mais importante para Jesus é resolver o seu coração. Certamente ele vai acalmar seu coração. Certamente. Ele é digno de confiança, principalmente porque ele nos faz uma promessa de que um dia não mais haverá um mar tempestuoso. Ele será tirado e poderemos usufruir da bonança eterna junto com Deus. E eu quero te dizer, a certeza do que Jesus fez no passado, a esperança do que Jesus fará no futuro, é tudo o que você precisa para viver em bonança, mesmo em meio à tempestade. Confie em Jesus para viver em grande bonança, porque Jesus tem todo o poder. Eu gostaria de voltar no versículo de número 25, quando os discípulos clamam a Jesus e dizem assim: Senhor, salva-nos, perecemos. Quando eles usam essa expressão dizendo perecemos, eles estão dizendo que não conseguiam resolver o problema sozinhos. Quando os discípulos gritam perecemos, eles estão querendo dizer que tudo o que eles fizessem só pioraria a situação. Quando os discípulos gritam perecemos, isso significa que nada os impedia de afundar e eles já estavam condenados. Quando os discípulos gritaram perecemos, isso significava que a intensidade do problema não era passageira, mas era um grande problema. E somente Jesus Cristo poderia ajudá-los. Isso ilustra muito bem
a condição do homem diante de Deus. Nessa circunstância, embora você tenha diversos problemas neste mundo, você tem um problema muito maior. O pecado é o seu maior problema. Em tempos bons, quando o mar está tranquilo, as pessoas batem no peito e dizem: sou muito bom, mas não pise no meu calo. As pessoas dizem: eu sou muito bom, o problema é o que os outros fazem comigo, isso é que me tira do sério. Ora, isso não é exatamente de que adianta se gabar de na calmaria viver bem. O desafio é viver no meio da tempestade em grande bonança. É viver com qualidade de vida mesmo em meio à tempestade. As tempestades revelam o pecado que existe no homem. E eu quero te dizer o seguinte: há esperança de você viver bem mesmo em meio à tempestade. Por causa do pecado, você não pode se aproximar de Deus sozinho. Por causa do pecado, tudo que você fizer só vai piorar a sua situação para com Deus. Por causa do pecado, você já está condenado e vai afundar no inferno. Por causa do pecado, este problema não é passageiro, mas é eterno. E Jesus é o único que pode te ajudar. Jesus venceu a maior tempestade de todas. Jesus venceu a ira de Deus contra os seus pecados. Jesus Cristo, o único capaz de te ajudar. Por isso, vá até Jesus Cristo para viver a maior bonança de todas. Se você for até Jesus Cristo e pedir a sua ajuda, Ele te ajudará. Isso porque Ele venceu o pecado e a morte. A maior tempestade que você enfrentaria seria o castigo de Deus. Deus deveria te castigar por causa do seu pecado, mas somente Jesus pode te ajudar. Jesus morreu numa cruz para morrer a sua morte. Jesus enfrentou a tempestade que você deveria enfrentar. Jesus enfrentou o inferno que você deveria enfrentar. E Ele fez isso para perdoar os seus pecados e te levar para junto de Deus. Por isso Ele promete grande bonança. Ele promete vida abundante. Por isso Ele oferece graça sobre graça. Somente em Cristo você pode encontrar isso. Somente Cristo te oferece paz com Deus. Mesmo em meio a tempestades desta vida, você descobrirá como é ter paz com Deus. Nosso texto encerra dizendo que os homens, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero te dizer que se você confiar em Jesus, você dirá: quem é este que até os pecados pode perdoar? Quem é este que até a ira de Deus pode enfrentar? Quem é este que da perdição nos pode livrar? Quem é este que tem todo o poder? Quem é este? Sabe, as tempestades são inevitáveis. Elas virão. A sua vida certamente será sacudida. E como se apegar, como viver, como enfrentar essa circunstância? Eu quero te dizer, com Jesus no barco é mais fácil enfrentar as adversidades. Por isso, confie em Jesus. Confie nele, confie na sua palavra, confie na sua instrução, confie no perdão de pecados que ele oferece. Alguns vivem bonanças em sua vida, mas Jesus oferece grande bonança. Não se acomode com a vida medíocre que você está vivendo. Queira mais. E Jesus é o único que pode te oferecer mais. Nada nesta vida pode substituir ou pode preencher aquilo que Jesus Cristo tem para te dar. E você só vai conseguir perceber isso em meio a tempestades.
É provável que você acredite em Deus. Afinal, se você chegou até o final deste vídeo, é provável que você acredite em Deus. É provável que você acredite no poder de Deus. Sim, a grande maioria das pessoas que afirmam acreditar em Deus também acreditam que Ele é poderoso. Mas eu quero te fazer a pergunta: você acredita que Jesus perdoou os seus pecados? Essa pergunta geralmente tem uma resposta imediata. As pessoas dizem sim, mas eu quero torná-la mais pessoal. Eu não estou falando dos pecados de todas as pessoas da terra, eu estou falando dos seus pecados. Você acredita que naquela cruz Jesus perdoou os seus pecados? Você acredita que isso foi pessoal? Foi por você? A fé momentânea não salva da condenação. Como eu disse agora há pouco, muitas pessoas às vezes me dizem assim: eu sou uma pessoa de muita fé, porque Deus me atende quando eu clamo por Ele. É certo que Deus responde às orações, independente de fé ou não. Deus responde porque é de acordo com a vontade dEle. Mas eu quero te dizer que esta fé não é suficiente para salvar. Não é suficiente para salvar da condenação eterna. A Bíblia diz que somente acreditando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu numa cruz para perdão dos seus pecados, então sim, esta fé verdadeira, essa fé salvadora, ela pode te salvar da condenação. Por isso confie nele. Confie no grande poder de Jesus para perdoar pecados e transformar vidas. Mas se você já acredita que Jesus tem poder para perdoar pecados, eu quero te dizer que você também deve desenvolver a sua fé momentânea. A gente chama de fé momentânea porque a gente usa ela em alguns momentos específicos da nossa vida, quando estamos passando por um aperto, por algumas circunstâncias difíceis. E é preciso que você desenvolva esta fé momentânea, porque Jesus tem poder sobre as tragédias, sobre as situações mais adversas. Jesus tem poder. Ele cuida de todas as coisas, Ele é soberano. E quando os discípulos estavam sofrendo, preste bem atenção nisso, quando os discípulos estavam sofrendo em aparente desespero, Jesus não os viu como coitadinhos, Jesus os repreendeu, Jesus os confrontou. Você não é uma vítima das situações, você não é uma vítima das circunstâncias. Jesus não te vê como um coitadinho. É melhor. Deus usa os seus problemas para moldar você, para melhorar você. E a maior tempestade que o homem pode enfrentar nesta vida, certamente é a morte. Uma vez que Cristo resolveu o seu maior problema, que é o pecado, a morte é um problema que você certamente enfrentará. Eu quero te dizer a esperança. Aqueles que estiverem vivos no último dia não experimentarão a morte. Mas se você tiver que enfrentar a morte, saiba que Jesus oferece esperança e cuidado. Esperança porque Ele promete uma vida eterna junto com Ele. O fim nesta vida, mas começa uma eternidade com Ele. E Ele também oferece cuidado. Aprenda a viver com Cristo e você saberá como morrer com Ele. E Ele diz: ainda que esteja morto, viverá. E ainda para encerrar, os discípulos entraram no barco com uma fé pequena e covarde. E eles saíram daquele barco admirados com o poder de Jesus. Olha só, como é que mudou? São homens diferentes, aqueles que entraram e aqueles que saíram do barco. O que mudou? Relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus. Por isso, conheça mais a Jesus. Leia a Bíblia para conhecer mais de Jesus. Leia as Escrituras para aprender mais dele, porque certamente você precisará. As coisas que ainda virão serão piores. Não quero te desanimar, quero te preparar para o próximo domingo, que esses discípulos vão enfrentar.
é algo mais assustador ainda, mais assustador do que as tempestades. Aguardo você por lá.